Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição de Ambição Queimada. A convidada desta semana é Grace Athena Flotte. Ela é uma artista maravilhosa, está trabalhando em um projeto de arte para sobreviventes de queimaduras e também é uma sobrevivente de queimaduras. Oi Grace, como você está? Oi, estou muito bem. Obrigada por me receber. Normalmente eu moro em Seattle, mas agora estou em uma residência artística em Spokane, Washington, no Hagive, que é um programa da biblioteca pública. E eu sou uma artista em atividade, dou aulas, faço encomendas personalizadas e crio meus próprios trabalhos pessoais. Estou trabalhando em um projeto de arte que ainda não tem nome, então talvez possamos pensar em um juntos. É uma série colaborativa de retratos de sobreviventes de queimaduras. Eu sou uma sobrevivente de queimaduras. Eu sofri queimaduras em 2011, em abril de 2011. E posso compartilhar essa história. Eu tinha 20 anos quando sofri as queimaduras. E eu era estudante. Então eu estava na faculdade e participava de um programa de intercâmbio, que era incrível. Sabe, é como uma oportunidade única na vida. Morar, sim, na França. Então eu estava estudando parte dos meus anos de faculdade, estava estudando o idioma, e eu fui para lá e morei lá por um ano. E perto do final do programa, em abril, eu estava com um grupo de amigos, outros estudantes. E nós tínhamos saído e depois voltamos para o apartamento de um dos nossos amigos na cidade. E todo mundo estava se preparando para ir embora. Era mais ou menos 1 da manhã e lá você simplesmente pega o trem e é muito fácil. Já tínhamos feito isso várias vezes antes e enquanto estávamos nos preparando para sair. Foi aí que descobrimos depois que um incendiário realmente colocou fogo no prédio. Então, o que nós vivenciamos foi bem louco. Quero dizer, toda pessoa tem uma história maluca, mas ainda assim, quando eu penso nisso, parece que foi uma realidade diferente. Sabe, não parece que isso realmente aconteceu comigo, mesmo que eu me lembre de tudo. Então eu me lembro de ter ouvido uma explosão e acabou sendo um cano de gás explodindo. Então a gente ouve uma explosão. E o grupo de amigos. Nós estávamos no quarto andar desse prédio. Então eu me lembro de subir as escadas para chegar lá, mas nunca tinha ido a esse apartamento. Foi como se fosse a primeira vez. E eu ouço essa explosão e fico tipo, ok. Na verdade, eu nem sei direito onde estou. Sabe? Primeira vez nesse apartamento. E então alguém se levanta do sofá para ir checar o corredor, né? O corredor do prédio. E eles abrem a porta. E de repente a fumaça começa a invadir esse pequeno apartamento. Estava um tempo agradável lá fora, então deixamos a janela da sala aberta. E aí teve um refluxo de ar, né? Isso sugou toda a fumaça do corredor, provavelmente mais rápido do que teria acontecido. Então foi praticamente instantâneo. A sala inteira ficou cheia de fumaça. E, sabe, eu ainda consigo me lembrar. Só a sensação de seus pulmões estão ásperos, como se estivesse tentando respirar. E realmente, provavelmente foram menos de 2 minutos antes de todo o lugar ser engolido pelas chamas. Era simplesmente um inferno. E era só pelo calor da fumaça. Então eu nem cheguei a ver as chamas. Então, sim, é uma loucura. Todas as minhas queimaduras, na verdade, são do calor da fumaça. Eu não sabia que a fumaça era realmente quente o suficiente para queimar. Eu nunca perguntei e nunca pensei sobre isso.
e é assustador. Você provavelmente nunca pensaria nisso. A fumaça são essas partículas minúsculas que estão em chamas, como pequenos pedaços do prédio que estão queimando, certo? E elas caem em você e queimam sua pele. Então, sabe, eu passei pelo que acho que muitas pessoas passam, que é basicamente achar que eu ia morrer. Eu pensei, ah, é isso? E naquele momento não era realmente uma escolha. Você simplesmente entra em um modo de sobrevivência diferente. Então, estamos nessa sala e tem 9 pessoas. É um apartamento pequeno e temos essa única janela aberta. E as pessoas começam a disputar pela janela aberta. Sabe, não tinha escada de incêndio, não tinha detector de fumaça, a gente não teve nenhum aviso prévio. É um prédio antigo e essas cidades, especialmente na Europa, são ainda mais antigas. Ah, e sim, depois eu descobri várias coisas sobre a falta de regulamentações de segurança contra incêndio. As coisas são diferentes lá. Naquela época. É. Então isso já é outra história. Mas sabe, as pessoas começam a ir até a janela e pra mim, sabe? Então eu vejo alguém colocando a perna pra fora. E isso é no quarto andar. Ah, não, não! E você sabe, de novo, toda essa experiência dura tipo 2 minutos. Certo, certo. Então eu vejo minha amiga, tipo, caindo pela janela. E o que passa pela minha cabeça é que eu só preciso de mais uma respiração, de ar, ar. Tipo, naquele momento, eu pensei, esse é o fim. E eu só entrei no modo de sobrevivência, fui em direção à janela e... Pulei. só pulei. Então nem foi uma decisão consciente. Foi tipo, eu só preciso de mais algumas respirações de ar. Antes de fazer isso, Sim, e eu desmaiei enquanto caía e depois acordei atrás do prédio, que acabou sendo um pátio muito estranho que não ficava no nível da rua. Na verdade, era um andar abaixo. Então, de alguma forma, eu, sabe, sobrevivi a essa queda. bom, é bom que, sabe, Sim, e nem todo mundo conseguiu. Sabe, teve gente que morreu no apartamento por inalação de fumaça. que eles não pularam ou talvez... Não tiveram tempo de, sabe, desmaiar por causa da inalação de fumaça antes que pudessem fazer qualquer outra coisa. Então eu acordei no chão. E claro, a essa altura eu já estava com 45% do corpo queimado. E por causa da queda, eu tinha quebrado minha coluna. Eu tive uma fratura por compressão na minha lombar. E eu quebrei meu tornozelo, o que, tipo, foi sorte. Quero dizer, Bem, quero dizer, com certeza. Poderia ter sido uma fratura pior, eu acho, na sua coluna e uma fratura pior na sua perna, mas... É muito. Ainda é uma situação muito grave. Você tem queimaduras em 45% do corpo, e isso por si só já é algo enorme. Sabe o que quero dizer? Acho que quando cheguei ao ponto de parar, deitar e rolar, eu tenho esse polegar que não funciona. Acho que quando caí, quebrei o polegar e eles não perceberam, e eu simplesmente deixei cicatrizar. E ficou todo estranho, sabe? E ele não faz nada além disso. E você sabe que foi um polegar quebrado só por causa disso, quero dizer. Só um pequeno polegar quebrado. Mas o que eles fizeram então, quero dizer. Quando você tem 5% de queimaduras e ainda tem Costas quebradas. acho que eles têm que priorizar, sabe? É estranho. Eu não sei como essas enfermeiras fazem a triagem de algo assim. Isso é simplesmente loucura para mim. Então,
mas eu fiquei no pátio por uns 20 minutos esperando o 911. E sabe, foi a pior coisa que eu já experimentei. Ah, eu não falo isso para muita gente, mas é que a pessoa em quem eu mais pensei foi na minha irmã mais nova. Então eu só pensei, eu não posso deixar ela aqui. Ela não estava lá com você. Não, mas imediatamente eu só pensei na minha família que estava nos Estados Unidos. Sabe, tão longe. Mas você também está na França, você está na França, e isso é. É, eu estava a milhares de quilômetros de distância. Fico feliz que você tenha algo em mente como sua irmã mais nova, pois esse tipo de motivação, sabe? Isso realmente nos mantém vivos, sabe? Sim, é como esse amor, sabe? A lesão, eu diria, foi o que acabou me colocando no caminho para me tornar uma artista. Então eu estava bem quando criança, mas claro, levei muitos anos para me recuperar. E aí, 5 ou 6 anos depois da lesão. Bem, eu diria que estou fazendo muito trabalho de advocacy através de outras organizações. Uma amiga minha, eu tive 2 amigas que morreram no incêndio. E uma delas, a família e os amigos dela nos Estados Unidos, eles criaram uma fundação em nome dela, a Fundação de Segurança contra Incêndios Jasmine Jahanchari. Então, trabalhando com eles, tenho compartilhado muito a minha história para fins educativos com estudantes. Então, tenho feito isso. E então, em certo momento, comecei a perceber que eu meio que precisava de algo mais para mim, algo para talvez expressar. Quero dizer, tem tanta coisa envolvida. Não é só que a lesão é uma experiência, mas é como se fosse uma vida inteira. Sabe? Como eu sempre digo, sobreviventes de queimaduras estão sempre mudando e sempre evoluindo. Sim. Quero dizer, sabe, mesmo nos anos em que você esteve se recuperando, as coisas mudaram muito. Imagino passar pela Covid e tudo mais. Então, A gente realmente evolui e eu tenho conversado com as pessoas sobre isso só para aguentar firme, porque as mudanças que estão. Eu não tenho certeza se há alguma lógica ou razão para elas, mas é o jeito que elas continuam acontecendo. Você só continua melhorando porque olhando para você, você está simplesmente tão bonita sentada aqui. E é isso que eu quero que as pessoas saibam. Eu ouço tantas vezes sobre queimaduras e eu não suporto a minha aparência. E eu também era assim. Não estou reclamando disso. Eu não queria ser visto, mas a questão é: se você aguentar firme, o outro lado está aqui, sabe? E então. com certeza. Isso trouxe para você toda uma nova carreira, que é a pintura. Sim, esse é um projeto que eu queria fazer desde que voltei a estudar pintura e desenho, que é criar essa série de retratos da minha comunidade. Então, a minha recuperação, eu acho, está, enraizada em me conectar com outras sobreviventes de queimaduras. E eu tenho essa habilidade de, sabe, desenhar e pintar pessoas de forma tão realista. E, eu percebi que nós simplesmente não somos representadas por aí, né? Nós somos meio raras. E o que vemos são muitas caricaturas ou deturpações. Como já falamos sobre o Freddy Krueger, monstros de TV, vilões, etc. Bem na sua cara. E a gente sabe que essas coisas machucam, né? Elas realmente machucam. E isso nunca foi algo em que eu pensei até me machucar. Então eu pensei, estou em uma posição de começar a criar um novo registro nosso.
certo? Um novo, não uma nova história. Mas, tipo, eu posso mudar o futuro, certo? Da nossa imagem. Certo? Então comecei a trabalhar com pessoas onde moro, em Seattle, para fazer retratos. E então participei de um painel com a Sociedade Fênix para sobreviventes de queimaduras, onde falei sobre o projeto. Esses são super legais. Vou mostrar para vocês. Meu Deus! E isso é dos meus braços. Então eu fiz um enxerto de pele em malha em todos os meus braços. Sim, eles são tão interessantes. E eu simplesmente passo tinta nos meus braços. Pressiono o papel direto no meu braço e depois só levanto. E é simplesmente uma maneira totalmente diferente de ver a sua pele. E aí isso é incorporado. Mas esse também é um processo de cura para você, não é? Sim, quero dizer, acho que muita gente pensa que, esse é um projeto maravilhoso para a comunidade. Mas eu digo que esse é um projeto egoísta para mim. É os dois. É os dois. Eu sei que eu só preciso criar. Sabe, eu sou uma artista. E eu preciso criar imagens que tornem o mundo um lugar mais seguro para mim. Então é sobre isso. Eu preciso quando tenho as pinturas das pessoas no meu ateliê com outros sobreviventes de queimaduras. É como se meus amigos estivessem lá, sabe? É como se fosse meu círculo de proteção. Eu entendo você. Então é para mim. E Para a maior parte da humanidade. Se você conversar com eles e conhecê-los, eles têm algo. Eles têm algo que vai alimentar sua alma de alguma forma, de algum jeito. E eu acho que as pinturas fazem isso por mim. Grace está assumindo isso meio que como um trabalho de amor, de certa forma. Eu acho que o objetivo é pintar os sobreviventes de queimaduras. Quantos de nós recebem pagamento? então aqui está o sonho. Eu adoraria ter uma coleção, eventualmente, de 20 a 30 pinturas. No momento, há 3. Então está bem no começo. Nós também gravamos entrevistas, mais ou menos assim, né? Com cada pessoa que quer colaborar em uma pintura. E o elemento mais novo é a impressão das cicatrizes. Certo. Então as pessoas fazem impressões se forem convidadas a fazer impressões, se estiverem interessadas nisso. E eu estou experimentando um processo para, como você disse, incorporar essas impressões ao fundo da pintura, aquele belo design abstrato. Certo, isso está na pele. Tirar isso do corpo e ver como fica com esse tipo diferente de marcação. Então é um projeto com várias camadas. Eu espero que um dia exista. Assim como o que você está fazendo, uma plataforma maior online, onde tudo isso seja acessível. Eu tenho uma visão de uma exposição itinerante, onde você possa estar em uma sala com todas as obras. Sempre imagino isso numa sala circular, com todas as obras ao redor, como um círculo de proteção. E você se aproxima de uma pintura e então ouve aquela pessoa falar. E conversamos sobre isso. Sim, como é viver com cicatrizes. Não é tanto sobre o ferimento original, mas tipo, sabe? Como é estar nesse corpo, certo? E você gravou sua entrevista. Foi tão maravilhoso e as pessoas têm tanto a dizer. Sabe, é como você disse, todo mundo tem uma história. Elas são parecidas, são diferentes, e todas são tão válidas e tão importantes. Faça isso acontecer porque é verdade. Existem jovens que vão se beneficiar muito com isso, e existem adultos que também vão se beneficiar muito com isso. Então, seja lá o que você esteja passando agora, nós vamos encerrar agora, então seja lá o que você esteja passando. Olhe para nós na tela por um momento. Nós somos sobreviventes. Você vai ficar bem. A carne cura a mente, você tem que aparecer e trabalhar nisso todos os dias, mas ela também se cura.
e esteja você no hospital assistindo isso, ou em casa se recuperando, onde quer que esteja, seja qual for a situação, isso também vai passar. E nós te amamos muito. Tchau, tchau.